Pessoal, vamos falar sobre essa moça, né? Essa moça, o nome dela é Ana Vitória dos Santos Coelho, certo? Ela foi casada com Francisco Xavier Paes de Melo Barreto. Do casamento, ela é filha do capitão-mor Antônio dos Santos Coelho, que eu venho falando aqui, certo? Da cidade pesqueira. Ele era minha irmã, por parte de pai, quando eu fui escravo do Antônio dos Santos Coelho. E vou começar a conversar, falar sobre toda a família, para depois eu começar a fazer um curta-metragem infantil aqui no Kawaii, certo? Esse curta-metragem vai ser a princípio aqui no Kawaii com a minha voz, mas depois que eu juntar tudo, ele vai ser com a voz de uma criança bem alfabetizada que vai contar a história, minha história, como o escravo Benedito. Bom, e do casamento de Ana Vitória dos Santos Coelho com Francisco Xavier Paes de Melo Barreto, nasceu os seguintes filhos. Teresa Sofia Paes Barreto, cibriense, nasceu em 1815, a qual se casaria com Francisco de Paula de Souza Leão, filho do coronel Francisco Antônio de Souza Leão, senhor do Engenho Timbó, e de Maria da Penha Pereira Silva, havendo sucessão. Ana Vitória Coelho da Silva, cibriense, ela nasceu em 1816, sem maiores informações. Maria Guilhermina Paes Barreto, cibriense, ela nasceu em 1819, a qual se casaria com João Marinho de Souza Leão, filho de Francisco de Souza Leão e de Maria da Penha Pereira da Silva. Clara Adelaide Paes Barreto, cibriense, nasceu em 1818, sem mais informações. O quinto filho foi Rita Zeferina Paes Barreto, cibriense, ela nasceu em 1819, sem mais informações. O sexto filho de Ana Vitória, né, de Santos Coelho, era Cândida Guilhermina Paes Barreto, cibriense, ela nasceu em 1820. O sétimo filho era Francisca Guilhermina Paes Barreto. José de Almeida Maciel a apresenta como o nome de Francisca Zeferina, mas J. de Souza Leão, filho, diz que seu nome seja Francisca Guilhermina, cibriense, nasceu em 1821, a qual se casaria com seu primo, Domingo de Souza Leão, que eu vou falar sobre ele logo cedo, gente. Agora é 9 horas, meia-noite e 20 minutos, assim que eu comecei a falar sobre o Domingo de Souza Leão, o futuro barão de Vila Bela, certo? Francisco Xavier Paes Barreto, cibriense, nasceu em 1822, ao qual seria o célebre conselheiro Paes Barreto, casado com sucessão. O nono filho de Ana Vitória foi Francisco Xavier Paes Barreto. José de Almeida o apresenta como o nome de Antônio Francisco de Souza Leão, filho que seu nome certo era João Francisco, ao qual se casaria com a prima Ermelinda Augusta de Souza Leão, filha de Domingos de Souza Leão e de Teresa de Jesus do Coelho de Souza Leão, havendo sucessões. E o décimo filho de Ana Vitória era João Marinho Paes Barreto, cibriense, ele nasceu em 1827. Bom, gente, continuo aqui passando para vocês a minha história como escravo Benedito, filho do Antônio dos Santos Coelho, eu que nasci naquele período entre 1881 e desencarnei, né, deixei o corpo biológico em 1821. E vou contar mais sobre vocês. Me perdoe por essa tosse, eu não consigo, ainda não consegui ficar bom dela. E vale a pena a gente estudar aqui, ó. Minha história está aqui, ó, no livro. Faço essa pesquisa para mim mesmo, mas estou dividindo com vocês, tá certo? Estou escrevendo 2 livros sobre esse assunto, gente. Depois, quando tiver publicado, eu vou apresentar a vocês. Então, vamos seguindo aqui na minha pesquisa de mim.
Bom, pessoal, continuando a história de Ana Vitória dos Santos Coelho. Vocês estão gostando? Se estiverem gostando da minha história narrada, da minha história como escravo do Antônio dos Santos Coelho, das minhas irmãs, por parte de pai, né, que eu fui filho do capitão do Antônio dos Santos Coelho, com uma escrava, e a escrava Margarida. E minha mãe morreu do meu parto, né, durante a travessia do mar de Portugal para cá, para Pernambuco. E eu fui criado por uma senhora negra que me cuidou e vivia junto com minhas irmãs, mas brincávamos às vezes, mas não podia entrar na casa grande porque eu era negro. Eu vim contando aqui essa história dos outros vídeos. Bom, vocês estão gostando da história? Então comenta aí, por favor. Bom, voltando para Ana Vitória, foi o que aconteceu com a Ana Vitória. Após a morte do seu pai, né, Capitão Bom Antônio dos Santos Coelho, a jovem Vitória, que está aí a imagem dela aqui como pano de fundo aqui do vídeo, que era casada com Francisco Xavier, de Paz Barreto. Francisco Xavier começou uma briga, eles já eram pessoas, ele e o capitão Manuel Siqueira, todos os dois eram genros do Antônio dos Santos Coelho, e já não se entendiam. O capitão Manuel de Siqueira era um bastante violento, semi-analfabeto, né? Lia apenas o necessário e, e assinava poucamente, né? Já o Francisco Xavier Paz Barreto era homem culto, né? Letrado, de bom gosto, refinado, e todas essas coisas traziam um grande conflito entre os dois, né? Então, com a morte do Antônio dos Santos Coelho, o conflito pela herança, porque os dois começaram a querer ser Capitão Mó. Os dois eram o Sargento Mó da Vila de Cima e passaram a querer os dois serem Capitão Mó, né, da Vila de Simbres. E foi uma briga muito grande mesmo. Então, de sorte que um dia, no dia 27 de dezembro de 1829, certo? O Manuel de Siqueira com seus capangas batem a porta da casa de Ana Vitória e do Francisco Paz Barreto. A intenção do coronel Manuel de Siqueira, né, que fundou a cidade de Pesqueira, era matar o Francisco Xavier, esposo de Ana Vitória. Mas quando abriu a porta, quem foi assassinada foi Ana Vitória, a sua cunhada. Ele e os seus capangas mataram Ana Vitória. O corpo de Ana Vitória hoje está enterrado na capela da Vila do Genipapo, né? Onde ela foi criada, nasceu, em Senharol. É um dos túmulos que está dentro da capela lá de Genipapo. Então, e os seus filhos, né, foram criados sem mãe, né, que inclusive um dos filhos, como eu falei no vídeo anterior, nasceu em 1827, estava com 2 anos quando ela foi assassinada, e foi uma dor muito grande para a mãe, para as irmãs, inclusive para a esposa do Manuel de Siqueira, que sabia que o esposo era o assassino da irmã e teve que permanecer casada com ele, né? A Clara dos Santos Coelho, que era irmã de Ana Vitória dos Santos Coelho. Então, nós acompanhamos esse sofrimento, né? Tanto eu quanto o Antônio dos Santos Coelho, nas nossas vindas e voltas que sempre que era nos permitido do mundo quântico vir visitar eles. Eu tinha um amor muito grande por essas meninas, apesar das desavenças que eu tive com meu pai, né, com o Antônio dos Santos Coelho. Então, e aí foi assim que a Ana Vitória, essa moça muito bonita, retornou ao mundo quântico. Vocês gostaram do vídeo? Essa história conta a história do agreste pernambucano, né?